Afirma mesmo o exercício na nossa, o conteúdo na nossa cabeça é fazer o exercício, que é o que vai estimular a gente a pensar, criar dúvida, é onde vem a dificuldade e quando você resolve, seu cérebro decide memorizar aquilo, quando você chega no Enem, você vai lembrar. Hum. Vocês conseguem ler do jeito que tá aqui? Eu lembro que a gente tinha empacado um pouco nesse exercício aqui, que é quando associa imagens em duas situações na câmera escura de orifício. Vocês tentaram chegar a terminar esse exercício ou fazer na semana passada? Eu lembro que o Pedro estava batendo a cabeça, tinha mais umas duas, três pessoas que a gente estava fazendo junto. Chegaram em alguma coisa? Aí, professor. Oi, Pedro. Esse foi o último exercício que a gente parou. Foi. Você chegou a tentar fazer esse exercício, Pedro? Se não tentou, não tem problema, mas você lembra onde ficou a dúvida na semana passada? Ah, acho que foi na forma. Isso. Ó, vou dar mais uns 2 minutinhos para tentar fazer esse exercício. Aí eu mostro a resolução dele. Eu achei interessante pesquisar um vídeo explicando como que mostra, porque aí põe as duas situações. Mas basicamente, a dica do exercício é que a gente vai fazer a câmera escura e o tamanho do objeto e o tamanho da caixa se mantém. Então vocês façam lá o desenho da caixa bonitinho, a imagem passando pelo pontinho, pelo orifício, invertendo, tudo certinho. Aí vocês analisam a primeira situação e depois vê o que fica constante ali. Vai ser um produto de alguma coisa. Vocês vão fazer a regra de três, vão multiplicar algumas coisas, vocês vão ver que o tamanho do objeto e o tamanho da caixa, esse produto fica constante. E a gente vai usar esse valor, vai separar esse valor e vai usar depois na segunda situação, que é quando ele fala que para que ela tenha 4 centímetros de altura, essa pessoa em relação à câmera deve. Taranã, taranã. Vou dar uns 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos para fazerem. Aí, se não conseguir fazer ou chegar em alguma coisa, manda aí no chat, aí eu mostro a resolução. Aliás, Pedro, é para fazer no papel, hein? Nada de fazer de cabeça. Alguém chegou em alguma resposta? Pedro, chegou em alguma resposta? Quem estava na última aula chegou a alguma coisa?
Não, professor, não cheguei. Não? Não. Você chegou até onde, Pedro? Eu nem sei como usar os resultados, professor, os valores. Eu não lembro, eu não lembro se tem uma forma específica, eu tô procurando até no caderno. Então, esse negócio de câmara escura de edifício, Eu se lembro vocês disso. olharem. Oi? Eu lembro disso, eu só não lembro se tem fórmula pra fazer. Então, isso daí é basicamente uma forma de associação de espelho. Então, não necessariamente tem uma fórmula. Vocês vão fazer a regra de 3. É que você vai fazer a regra de 3 antes e depois. A resolução desse exercício é essa daqui, ó. Eu vou até ampliar a tela. Peguei esse vídeo porque dá para ver bem. Só preciso melhorar a qualidade disso aqui. Ó, a primeira situação é o quê? Uma pessoa coloca na frente de uma câmara escura a 2 metros do orifício. Ou seja, ele está falando que a distância do objeto para a câmera é de 2 metros. E a sua imagem, que se forma no fundo dessa mesa, tem altura de 6 centímetros. Que essa setinha menor aqui. Se a gente for fazer o tamanho da caixa, que é esse pelinha, e o tamanho do objeto, que é o O, você pode dar qualquer nome. Você pode chamar o tamanho da caixa aqui de C de caixa, o tamanho do objeto de, sei lá, T, qualquer coisa. O pelinha e o O é só convenção. Vocês vão ver que o pelinha é o tamanho da caixa e P é a distância do objeto ao orifício. É literalmente só convenção. Não tem nada mais que a regra de 3. Vocês estão vendo que aqui, né? O tamanho do objeto está para 2 metros, assim como 6 centímetros, ou seja, o tamanho da imagem, está sobre o pelinho. Aqui, ó, ele fez a nossa regra de 3. Vocês estão vendo aqui embaixo? Ó, a regra de 3 está aqui. Não tem fórmula para isso. Se você procurar na internet, vai ter fórmula, mas a fórmula não é nada mais que você comparar os dois triângulos. Isso daqui é um caso de semelhança de triângulos. Para a gente descobrir o tamanho para a gente descobrir o valor de um desses dois, para a gente descobrir um desses valores, a gente teria que ter 3 números e uma incógnita só, né? Se o P' fosse 10, 5, qualquer coisa assim, a gente teria o tamanho do O. Como a gente não tem, a gente vai fazer a multiplicação em x e vai deixar aí. Ou seja, o tamanho da imagem vezes a distância, que é o nosso P, que é esse 2 metros, vai ser igual ao tamanho da caixa vezes o tamanho do objeto. Esse tamanho da caixa vezes o objeto, tamanho do objeto, vai ser esse pelinha Ozinho. Ó pelinha. E vocês concordam comigo que a distância, o tamanho da caixa não vai alterar, muito menos o tamanho do objeto? Se você comparar uma vela de 30 centímetros e trocá-la de posição, ela vai continuar sendo uma vela. Se você colocar um lápis, ele vai continuar sendo um lápis. Qualquer coisa não altera o tamanho. Ou seja, esse O aqui e esse pelinha vão continuar iguais. Aí vamos montar a segunda situação desse mesmo jeito, com os valores que ele dá aqui. Ó. Ou seja, para que ela tenha 4 centímetros de altura, aí o nosso tamanho da imagem vai ser 4, e ele quer saber a distância. Mas tem que lembrar que o P' e o O, o produto desses dois a gente ainda vai ter. Quando a gente faz a situação 2, ó, o que o exercício está pedindo para a gente calcular é esse x, ou seja, a distância que o objeto tem que estar da caixa para que a nossa imagem tenha 4 centímetros de altura. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, o tamanho da imagem está para o tamanho da caixa, que é o pelinha, assim como o objeto está para a distância da caixa até o objeto.
Fazer a regra de 3 de novo. Olha lá, não tem outro esquema, não tem outra coisa. Só que, se a gente multiplicar agora esse 4 vezes o x, fazer aquela multiplicação em cruz, lembra? 4 vezes x é igual a 8 vezes pelinha. Concorda que o 8 vezes pelinha a gente já tem do outro exercício aqui atrás? Da outra situação? Ó. Quando a gente multiplica, ó, aqui, ó, pelinha é igual a 4 centímetros vezes o x. O x é a distância que a caixa tem que estar para que a imagem tenha 4 centímetros de altura. Agora é só a gente substituir. Esse exercício ele vai quebrando em várias etapas, mas vocês estão vendo que não tem nada de absurdo. Agora a gente vai substituir o O pelinha pelo nosso 12 centímetros aqui, por 12. Agora é só a gente isolar. A gente tem que o 12 centímetros é igual a 4x. X é quanto, gente? Pedro, nesse caso, x é qual o valor? Pera aí, professor, deixa eu. É que eu tô tentando entender o exercício até agora. Onde que ficou a dúvida? A gente ainda não acabou o exercício. Eu sei, eu sei, eu sei, eu só. A primeira parte dos 6 centímetros, explica de novo, por favor. Dos 6 centímetros? Ó, É, o exercício ele está dando para a gente duas situações. Um antes e um depois. Vamos analisar a primeira parte, ou seja, o antes. Você tá. Ó, ele fala: uma pessoa se coloca na frente de uma câmera escura. Câmera escura é a caixa com o orifíciozinho, que a gente já viu nas outras aulas. E fala que essa pessoa está a 2 metros dessa caixa. Aí a gente monta no papel a caixa, a distância da seta até a caixa, que é os nossos 2 metros, e o tamanho da imagem, que ele fala que é 6 centímetros. Então, até o primeiro ponto final, a gente tem uma etapa da, do exercício. Uma pessoa se coloca na frente de uma câmera escura 2 metros, e sua imagem que se forma no fundo da mesma tem 6 centímetros de altura. Só com essas informações, você não consegue resolver nada. Mas você consegue entender esse primeiro desenho da esquerda aqui, Pedro? O porquê que o porquê que tá desse jeito? Pelo menos o desenho? tá, deu pra entender. Deu? Aí O lembra O, que. Oi? o O é o objeto, o I seria imagem, que é 2 metros. Daí teria o Não, o P, que I seria. é 6. O 2 metros seria a distância do objeto à caixa. O I, o tamanho da imagem, é o 6, ó, que é a nossa setinha virada. O que é a imagem aí, então? É a O, o- seta virada. Ó, então, porque aqui tá. o 6 seria I, Isso, o 2 seria a distância. exatamente. E o P' é o quê? O pelinha, ó, se o 2 metros é a distância do objeto até o furo, o pelinha é a distância do pontinho do orifício até onde a imagem é formada. Quando a gente tem uma câmera de escura de orifício único, que é isso daí, é uma caixa. Imagina a caixa de papelão. Se a imagem está passando pela primeira parte da caixa de sapato, imagina a caixa de sapato. Se Hum. o raio de luz está passando pelo primeiro furinho na caixa de sapato e a imagem se forma no final da caixa de sapato, ou seja, na outra parte do papelão. O pelinha, nesse caso, é a distância do orifício até onde a imagem é formada. E concorda que quando é uma caixa, a imagem vai se formar na outra ponta da caixa, então o pelinha é o tamanho da caixa? Ah, e professor,
Agora que você falou, eu lembro desses exercícios envolvendo pelinha, mas o pelinha estaria ali para representar a imagem. Isso. É porque assim, vocês vão ver que nos exercícios, ou então nos outros materiais que aparecem, o P é a distância do objeto ao orifício, e P', ou tudo que está com esse tracinho em cima, que a gente chama de linha, é como se fosse essa aspa, só que é uma só. Esse P, essa única aspinha aí, é sempre relacionado à imagem. Então, se P é a distância do objeto ao furo, o P com a aspinha, com essa linha, é a distância da imagem ao furo, entendeu? Que Ah, nesse mas, caso é o tamanho da caixa. mas no caso, então, o 6 seria P. Não. Ó, a gente está analisando a distância do objeto até o furo e o tamanho do objeto. O tamanho do objeto é O de objeto e a distância do objeto ao furo é P, que é 2 metros. P' é a distância da imagem. Ó, lembra que linha, risquinho é imagem. P é a distância da imagem ao pontinho, ao furo, que é onde os raios cruzam. E 6 é o I. I é tamanho da imagem. Por isso que é I, de tamanho da imagem. É quanto a imagem tem de altura. Então, 6 seria I ou Exato. P? 6 é I. Isso. Só. Daí você fez o cálculo. Daí você fez 12 sentido vezes M, porque você não tem o valor de M, né? Ou não? Eu não entendi essa parte. Aqui no exercício só fica o 12 centímetros por M, mas é porque ele deixa o. Esses centímetros vezes M não vai mudar tanto assim, porque a distância, ele deixa assim, porque a distância, o tamanho do objeto da imagem está em centímetros, aqui, ó, centímetro, e o pelinho teoricamente está em centímetro. Aí o O teoricamente está em metro, e o P, que é o 2 metros, está em metro. Ele deixou desse jeito aqui, é porque não vai fazer diferença, mas na hora de você fazer a conta, você passa tudo para a mesma unidade de medida. Aqui, Ah, é, aqui no vídeo ele deixou, mas o certo para quando você for fazer o exercício e não se confundir é deixar tudo na mesma unidade de medida. Então, se você quisesse deixar tudo em centímetros, seria 6 centímetros, que é o I, o P', o O, e o 2 metros ficaria quantos centímetros? Se você fosse passar tudo para centímetro. seria 2000. Não. Ó, 200? 100 centímetros. Isso, 200. Centi, lembra de cento. Cento é 100. Ah, tá. Então, centímetro é sempre por 100, quando comparado com metro, né? Então, no caso, seria 1.200 centímetros. Isso. Ó, o produto do O pelinha ficaria 1.200 centímetros, isso daí. Mas não encana muito com a unidade de medida aqui, não. Você entendeu por que que ele faz desse jeito aqui? Como que a gente chega nesse O pelinha? Ah, sim. Beleza. Aí guarda esse O pelinha aqui. Agora a gente vai fazer o segundo, a segunda situação, ó, que é a do ponto final para frente. Aí ele pergunta: para que a imagem, fica implícito aqui, mas o para que ela é a imagem, tenha 4 centímetros de altura, ou seja, para que o nosso I tenha 4 centímetros, essa pessoa, em relação à câmera, deve. Tananã. Aí ele dá as opções aqui. Aí a gente precisa descobrir a distância do objeto na situação 2, a distância do objeto até a caixa na situação 2, para que a imagem tenha 4 centímetros, e ver o que a pessoa vai ter que fazer. Se ela vai ter que andar 1 metro, voltar 1 metro, andar 2 metros, voltar 2 metros. Eu não sei, mas a gente precisa descobrir a distância do objeto para a caixa nessa segunda situação.
Aí aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. A gente vai fazer, ó, tamanho do objeto, que é o O, está para a distância do objeto até o furo, que é esse X aqui, que é essa distância, que é o que a gente precisa saber, está para X, assim como o tamanho da imagem, que é 4 centímetros, está para pelinho. O truque desse exercício é você se ligar que o tamanho do objeto e o tamanho da caixa e a distância da caixa aqui, o comprimento da caixa, não muda. A caixa, se tinha 20 centímetros antes, vai continuar tendo depois. E o objeto, se tinha 1,80 m de altura, 3 metros, não interessa. Você não está mudando o objeto, a característica do objeto é a mesma nesse exercício aqui. A gente vai fazer essa relação. Quando você cruza a regra de 3 aqui, você vai ver que esse produto pelinha vezes O, a gente tem do outro exercício, do lado esquerdo aqui. Aí a gente só substitui. Aí ficou O pelinha é igual a 4, o O pelinha a gente lembra, aí vai ficar 12 é igual a 4x, x igual a 3. 3 o quê? 3 metros. Então, nessa segunda posição, a pessoa tem que estar a 3 metros da caixa para que a imagem dela tenha 4 centímetros de altura. Então, sabendo que a pessoa tem que estar a 3 metros da caixa, qual que é a resposta aqui, gente? A, B, C, D ou E? C. C, quem mais? Eduardo A, Vitor Hugo, o que você acha? A resposta aqui, gente, é a alternativa A. Tem que se afastar 1 metro, porque a pessoa estava a 2 metros da caixa, aí ela tem que andar 1 metro para trás. Ela tem que ficar a 3 metros da caixa, né? E a diferença de 3 para 2 é 1 metro. Então, como ela tem que ficar mais longe, ela tem que se afastar 1 metro da caixa. Não entendi essa parte. Olha, Pedro, ela tá no começo do exercício, a pessoa não está a 2 metros da caixa. Sim. Na Sim. segunda parte, ela tem que estar a 3 metros da caixa. Para você sair de 2 metros para 3 metros, você precisa fazer o quê? Eu achei que era em relação eu acho, foi uma falta de interpretação minha. Desculpa. Não, tranquilo. Importante eu ter entendido. Tem vários exercícios desses em física, assim, que eles vão quebrar o exercício em uma, duas, às vezes até 3 partes. Então, você viu o exercício, não sabe o que tem que fazer, ó, os caminhos, começa pelas primeiras informações, vai desenhando, coloca ali, faz a primeira situação e vê o que você consegue mexer. Aí vê o que ele está te pedindo e tenta ver o que você consegue mexer. Às vezes, uma parte da informação nessa segunda metade, você consegue da primeira. Às vezes você faz essa coisa aqui do produto seu mesmo, as características do objeto e tal. Aí tem que ficar esperto para sempre ir quebrando o exercício em pedacinhos, sabe? Não tentar olhar o exercício logo de uma vez como um todo. Não sabe o que faz do exercício? Começa de pouquinho em pouquinho. Vai quebrando o exercício. Quebra o exercício em 2, 3 partes, que é conforme ele vai te dando as informações. Vai anotando e entendendo o que está acontecendo. Aí depois você resolve. Professor, mas só para então entender, a gente descobriu que o X é 3 metros, certo? Isso. Mas a gente não está falando em relação à caixa que tem mais de 4 centímetros, a gente está falando em relação à primeira. Você tem que ver. A gente sabe que ele tem que ficar 3 metros Hum, da, da caixa. Aí você vai para as Normalmente, alternativas. O que a alternativa está te pedindo? Aí você lê é, as alternativas. Aí se a pessoa. Aí ele fala afastar-se 1 metro, afastar 2 metros. Aí é em relação à posição original da pessoa.
Entendi. Ó, para que ela tenha 4 centímetros de altura, essa pessoa, em relação à câmera, deve se afastar 1 metro. Beleza. Mas importante é ter feito a conta como um todo aqui. Ter entendido essas duas etapas ali. Vamos pro próximo. Esse aqui é de cor, a gente já fez da outra vez. Ó, vou deixar. Esse daqui, ele é mais ou menos parecido com o anterior, mas agora é de um espelho plano. Não é uma caixa. Eu quero que vocês tentem fazer, quebra o exercício em uma, duas, três partes, vai montando o que o exercício te dá. Ó, primeiro ele fala, um objeto extenso de altura h está fixo, disposto frontalmente, ou seja, na frente de uma superfície refletora de um espelho plano, a uma distância de 120 centímetros. Ele está falando que o objeto está a 120 centímetros do espelho. Essa é a primeira parte. Aí desenha embaixo, segunda parte. Aproximando-se o espelho do objeto de uma distância de 20 centímetros, aí ele fala que o espelho vem 20 centímetros para frente. Aí você precisa entender a quantos metros, a quantos centímetros está agora do espelho. E ele pergunta: nessa condição, a imagem conjugada encontra-se distante do objeto de tananã. Aí vocês precisam lembrar. Ó, vocês lembram quais são as características da imagem no espelho plano? Ó, é sempre em relação à altura, se ela é real ou virtual, se ela é direita ou invertida. O tamanho na imagem quando forma no espelho plano, vocês podem pesquisar. Abre o Google, o ChatGPT. É importante pesquisar isso daqui. Se não lembrar, olha no caderno, enfim, são três coisas. A imagem, ela aumenta de tamanho ou ela fica do mesmo tamanho, gente? No espelho plano. Ah, você te aproxima? Se aproxima? É, não, a imagem ela vai ficar. é, Ela vai ficar a imagem fica a mesma distância no espelho plano. A imagem vai ficar na mesma distância em relação ao objeto, ou seja, em relação ao espelho. Se o objeto está a 10 centímetros do espelho, a imagem vai se formar a 10 centímetros para trás do espelho. Que é 20, né? Não. Aí a imagem em relação ao objeto vai estar a 20 centímetros, mas em relação ao espelho é sempre a mesma distância. Mas a imagem, quando você coloca a imagem em um espelho plano, ela fica maior, menor ou maior, menorzinha ou de mesmo tamanho? Você se olha no espelho, você vê se tá lá, se acordou, você vai escovar os dentes, você olha no espelho. Isso, Suzane, Tamanho. mesmo tamanho. E quais as características dela? Ela é real ou virtual? Ela é formada para dentro do espelho ou para trás do espelho? Para trás do espelho, assim, para onde está a imagem? Isso, virtual. Boa, Suzane. E ela é invertida, ela é direita, como que ela é? Ela é direito. Isso. Ela vai, ela vai ser, se a sua montar assim, você vai ver ela é como se fosse uma mão olhando para outra, sabe? Exato. Boa. Ahn, agora, o Vitor Hugo já tá pulando etapa, Vitor Hugo. Calma lá também. Vamos montar as coisas. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês fazerem. 2, 3 minutinhos. Aí vocês vão desenhar no papel a primeira coisa, o primeiro ponto. Depois monta a segunda etapa, tenta entender o que o exercício está pedindo e aí fala qual que é a alternativa. Vai lá, 2, 3 minutinhos.
Porque eu também tô achando que vai dar C. Tá, mas você precisa explicar o porquê. Porque a distância do objeto para o espelho é de 120 centímetros, certo? Isso, no começo. Se a gente pegar o espelho e empurrar ele 20 centímetros para próximo do objeto, isso vai ter o quê? 100 centímetros entre o espelho e o objeto. Isso. Daí a imagem conjugada que vai ser formada para dentro, entre aspas, do espelho, vai ser de 200 centímetros. Isso, bem demais, Pedro. Acertou, é 200 centímetros mesmo. Vitor Hugo pulando etapa, fazendo exercícios mais rápido. Mas o importante é que entendeu. É, vamos para o próximo. Esse daqui é de velocidade da imagem no espelho plano. Vocês lembram que assim, quando você está se mexendo em relação ao espelho, sua velocidade é uma. Só que a velocidade da imagem, vocês lembram que dobra? Ela está se aproximando de você e é duas vezes mais rápido que você do espelho? Ah, a Camille já lembrou, tá ótimo. Caramba, tô só turma desapressadinho aqui, então. Eu nem li o exercício, gente. Vocês já estão falando que é a B? Mas vamos lá. Certo? Oi? Explica direito, que eu tava escrevendo. Não, tranquilo. Quando a gente tem o espelho, a sua velocidade em relação ao espelho é uma velocidade, e a velocidade da imagem em relação a você vai ser sempre dobrada. Ou seja, se você está indo, se aproximando do espelho, vai, uma velocidade hipotética, 4 metros por segundo. Você está se aproximando do espelho nessa velocidade. A sua imagem vai estar se aproximando de você 8 metros por segundo. Em relação a você, a imagem, né? É, Aí no exercício ele fala: ao entrar em um banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde encontra fixado um grande espelho plano. Espelho plano, imagem de mesmo tamanho, virtual, direita, com uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra afixado um grande espelho plano. Enquanto caminha com velocidade de 1 metro por segundo em direção perpendicular a esse espelho, e no sentido de se aproximar dele, essa pessoa observa que, relativamente a seu corpo, sua imagem, ó, se a pessoa está andando perto do espelho, a imagem é como se estivesse fazendo isso, ó. Uma mão tá aqui, pensa que aqui, bem na metade da minha tela, está o espelho. Uma mão é o reflexo da outra. Se uma mão está se aproximando com 1 metro por segundo, a outra vai estar se aproximando a imagem vai estar vindo com 2 metros por segundo. É, partindo disso, qual que é a resposta, gente? A imagem está se afastando ou se aproximando para começo de conversa? Antes de Só pensar na pra, conta. só pra ter certeza, a pessoa tá, tipo, andando de lado ou tá andando em direção ao Não, espelho? pensa que você está vendo o espelho na sua frente e você está correndo para o espelho. Ah, essa foi a minha É pergunta. como se quisesse atravessar o espelho. Então, mas essa foi a minha pergunta. Deu para entender, então? Deu, deu pra. É, eu acho que é a B. Deixa eu ver as respostas aqui. Porque É, você disse que caminha 2 vezes mais rápido, né? porque a imagem vai estar percorrendo o dobro da distância, É, faz sentido. só É, que no mesmo tempo. É, então, ó, quando ele fala se afasta nada a ver, porque você está correndo por espelho, a imagem está indo ainda mais para, tá ficando mais longe de você, a imagem ela está se aproximando de você. A gente já tira a e a e. Aí é o que eu falei da velocidade. Se a sua velocidade é 1 metro por segundo, a sua velocidade da sua imagem em relação a você vai ser 2 metros por segundo. Alternativa B de bola. Ahn, vou encerrar aqui a gravação.
Gente, antes de saírem pro intervalinho, eu só vou